As flores de Hiruluki, que se tornariam uma lenda para gerações seguintes, flutuaram pela noite. O grito de liberdade de um país sem nome. Mas o nascimento de uma nação aqui, sob uma bandeira estranha, é uma história que ainda será contada. O Reino de Drum foi um arco extremamente emotivo e divertido, mas que aparentemente não tinha nenhuma grande importância para a história, além da adição de Chopper ao bando. Isso era o que pensávamos antes de ler uma das teorias mais incríveis que já vimos. No capítulo 1043, nós ouvimos pela primeira vez os tambores da libertação, as batidas do coração de Luffy que imitam as do próprio Joy Boy. Nessa época ficamos tão loucos com isso que nem paramos para pensar que existe uma ilha em One Piece que é literalmente chamada de Reino do Tambor. E não só o seu nome traz semelhanças com Joy Boy, mas todos os acontecimentos do arco de Drum, e podemos estar diante da ilha de origem do próprio Nika. E isso tudo passa pelo pirata mais perigoso de One Piece, o Barba Negra. Despertei a sua curiosidade? Então venham com a gente. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Super Ovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sem mais delongas, bora pro vídeo. Recentemente, ao reler One Piece, nos deparamos com a informação de que Barba Negra e sua equipe atacaram Drum no início do mangá. Foram eles que expulsaram o Rei Apu originalmente. Até hoje, nós não sabemos qual é o verdadeiro objetivo de Barba Negra na ilha de Drum. Algumas pessoas supõem que foi apenas o elemento de contar a história para apresentá-lo a nós como um pirata implacável, mas assim como nós, vocês conhecem Eiichiro Oda. Existem várias outras teorias sobre o que ele estava fazendo lá, mas eu não acho que Teach teria atacado a ilha sem motivo nenhum, porque ele não é alguém que faz algo sem sentido. Ele se juntou aos piratas do Barba Branca para encontrar a Yami Yami no Mi, capturou Ace para se juntar ao Shichibukai e se tornou o Shichibukai para libertar prisioneiros de nível 6 de Impel Down. Uma forte possibilidade é a de que Teach tenha feito tudo isso para ficar mais forte aprendendo os segredos das frutas do diabo. O reino de Drum já teve muitos dos maiores médicos da Grand Line e seria muito possível que os grandes médicos famosos estivessem pesquisando as Akumas no Mi. Chopper criou a Rumble Ball, que permite que ele se transforme em mais de 3 formas clássicas de uma Zoan, além do Monster Point, que basicamente força o despertar da fruta e mostra o quanto a Rumble Ball pode transformar um usuário de Akuma no Mi. Isso também sugere que havia informações sobre as Akumas no Mi no reino de Drum. Então, usando a tecnologia médica desse reino, Barba Negra foi capaz de ganhar um corpo que pode consumir mais de uma Akuma no Mi, juntamente com a habilidade de conceder poderes dessas frutas aos seus companheiros. Não se esqueça que o deus da morte, Doki Q, está em sua tripulação. Então, os piratas do Barba Negra caçaram usuários de Akumas no Mi no Novo Mundo para fortalecer sua tripulação através da tecnologia médica. No capítulo 605, Jinbe explica aos Chapéus de Palha que Barba Negra está procurando no mundo por Akumas no Mi e que ele está ativamente perseguindo pessoas com poderes das frutas do diabo. Aqui, Chopper é usado para nos lembrar do fato de que Barba Negra invadiu o reino de Drum no início do mangá, algo que a essa altura a maioria de nós provavelmente já havia esquecido. Chopper reage ao que é dito por Jinbe sobre a tripulação de Barba Negra estar caçando usuários de Akumas no Mi de uma maneira muito interessante, assumindo que eles também irão atrás dele. Em um primeiro momento, isso pode passar despercebido pela piada que o Sop faz logo em seguida, porém nós sabemos exatamente o que isso quis dizer. Ninguém quer uma Hito Hito? Tem certeza, Usopp? Foi apenas em um ano, mais de 350 capítulos depois, que descobrimos que na verdade uma Hito Hito é a fruta mais importante de todas, desejada até mesmo pelo governo mundial. Mas será que Barba Negra sabe da existência da fruta de Luffy, seu real nome e ainda mais? Será que ele está atrás dessa fruta? Uma coisa nós sabemos, Teach tem um conhecimento avançado sobre as Akumas no Mi e ele sabe exatamente quais delas roubar para tornar seu bando extremamente poderoso. Sua visita a Drum não foi em vão, e isso vai além do seu objetivo naquela ilha. Luffy no capítulo 134 diz a Sanji: "Você sabia que pessoas de países frios não dormem? Não seja idiota, ninguém pode viver assim." "Não, é sério, eu soube disso há algum tempo. Foi num restaurante na minha vila." Luffy raramente fala sério na obra e esses momentos têm que ser levados em conta. Nesse quadro, o Oda pode ter feito um de seus maiores foreshadowings, pois Luffy na verdade pode estar se referindo ao próprio Barba Negra, mesmo sem nunca o ter visto antes. Nós descobrimos durante o flashback de Oden que Barba Negra nunca foi visto dormindo em sua vida, o que é observado por Bug e Shanks. Shanks foi o único pirata que teve contato direto com Luffy na Vila Fuchsia, e ele pode muito bem ter contado a Luffy sobre Teach, afinal, ele sabia dos boatos que envolviam a origem do pirata. Em Marineford, Marco menciona que Teach tem um corpo estranho, e por isso conseguiu assimilar o poder de duas Akumas no Mi. Nós sabemos que Barba Negra tem algo de errado consigo mesmo de diversas maneiras. Muito suspeito que ele pode ter uma personalidade dividida ou várias
várias almas, e definitivamente parece haver algo nessas teorias. Temos dicas para isso em vários lugares ao longo da história. No capítulo 225, nós sabemos que eles não estavam se referindo aos companheiros de Teach por dois motivos. Primeiramente porque Luffy e Zoro não viram os outros membros, e segundo pela maneira como Nami pergunta a eles explicitamente o que eles queriam dizer com isso e é ignorada. Como dissemos antes, Teach não é um ser humano normal. Não sabemos exatamente o que há de diferente nele, mas definitivamente há algo acontecendo com ele. Uma prova disso vem do diálogo entre Shanks e Bug no capítulo 966 que mencionamos anteriormente. Então, a nossa teoria de que Barba Negra pode pensar em si mesmo como um tipo de monstro também. E isso já foi mostrado pelo próprio Oda nas páginas do mangá, mais precisamente no SBS 63. Nesse SBS vemos um jovem Barba Negra sentado à luz da meia-lua chorando por provavelmente não poder dormir. No entanto, eu pessoalmente interpreto isso também como ele estar desesperado e triste por ele ser anormal de alguma forma. Fora a clara referência à meia-lua dos D, que nesse caso pode representar o lado negro desse clã, fazendo jus a uma das teorias mais famosas da comunidade, o Dawn, o amanhecer, e o Dusk, o crepúsculo. Mas esse vídeo não é sobre Barba Negra, e sim sobre qual a verdadeira importância do reino de Drum na história de One Piece, e isso passa por Teach. O que ele queria com o ataque a esse reino? Uma das possibilidades é de que Barba Negra poderia estar procurando pela Hito Hito que Chopper comeu, ou por outra fruta com esse mesmo nome. O Oda recebeu uma pergunta de um leitor sobre o que esse fruto faria com o humano normal, mais precisamente no SBS 20. Ele responde o seguinte: eu provavelmente deveria dizer que ele se tornaria um humano. Eu acho que poderia dizer que significa meio que se tornar um adulto ou achar seu verdadeiro espírito ou alguma coisa. Então basicamente as pessoas irão viver mais como humanos. Bem, acho que você poderia dizer isso. Ou não, basicamente não. Adeus. E sai correndo. O Oda meio que evita dar uma resposta direta que por si só já seria suspeita. Ele parece reter informações nesse ponto sobre a Hito Hito no Mi, e nós não sabemos se ele fez isso já pensando no modelo Nika que veríamos apenas centenas de capítulos depois, ou se a própria fruta do Chopper tem mais importância do que pensávamos. Mas se assumirmos que parte de sua resposta deve ser levada a sério, então esse fruto pode ser de grande interesse para Barba Negra. Se ele tem algumas propriedades que ainda não sabemos, mas que Barba Negra conhecia, ou se poderia ajudá-lo a se tornar um ser humano normal, nós ainda não sabemos. Mas esse pode ter sido o verdadeiro objetivo de Teach quando ele atacou o reino de Drum. Ele provavelmente só tinha informação de que a fruta estava localizada na ilha Drum e não sabia que Chopper já havia comido, então ele saiu sem conseguir encontrá-la. Também faria sentido, já que agora o Barba Negra adquiriu dois tipos de Akumas no Mi, a Paramécia, Gura Gura, e a Logia, Yami Yami, e ficaria apenas faltando a Zoan, que nesse caso seria a Hito Hito. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar nisso antes, pois muitas vezes surge quando as pessoas teorizam sobre Barba Negra, mas Bug afirmou que Barba Negra nunca dormiu em sua vida. No início do mangá, Luffy faz uma declaração semelhante, que as pessoas de países nevados nunca dormem, como dissemos anteriormente. Luffy aponta que ele ouviu isso em uma taverna da vila e que provavelmente é a vila do Moinho de Vento que Shanks e seu bando frequentavam. Shanks saberia disso, como vimos no flashback com ele e Bug. O ponto que nós queremos trazer aqui é que Barba Negra pode ter uma conexão com o reino de Drum. Na teoria que nós trouxemos acima, uma suposição interessante é feita sobre a ilha de origem do Barba Negra, mas acho muito interessante que no SBS 49 o Oda nos dê as seguintes informações. O Oda nos mostra que todos os usuários originais das frutas de Barba Negra tinham uma conexão com um dos nomes que Teach está usando ou que estão conectados a ele de alguma forma: Barba Branca e seu subordinado Tati. Portanto, seria lógico supor que a terceira Akuma no Mi que ele está procurando também tivesse uma conexão com um de seus nomes ou alcunhas. Um dos nomes associados ao Barba Negra da vida real é Drummond, como dito pelo Oda nesse SBS. Isso pode ser uma relação direta com o reino de Drum. Também muito interessante é o fato de que nessa foto no SBS 63 há uma meia-lua no céu, algo que não é visto em nenhuma das outras representações dos Shichibukais crianças. A palavra Drummond é a fusão da palavra Drum e do sufixo Mond, que é literalmente a tradução alemã para a lua. Isso pode ser apenas uma coincidência, mas nós que conhecemos One Piece a fundo não acreditamos muito nisso, e na verdade pode ser o Oda sutilmente nos mostrando a relação que Teach tem com o reino de Drum e com a lua. Esse pode ter sido o real objetivo de Teach ao invadir esse reino, e os eventos atuais da obra podem se desenrolar para uma conclusão dessa história. Mas a parte mais interessante e importante dessa teoria diz respeito não a Teach, mas ao próprio deus do sol Nika. E para essa parte do vídeo nós vamos usar informações do anime, mangá e do filme Red, que nos revelou muito mais do que vocês imaginam. Antes de começarmos, saibam que o diretor associado ao filme Red foi informado de momentos chave sobre a história de One Piece e está a par de informações que não são conhecidas pela maioria das pessoas. Além disso, esse também é o caso dos episódios filler que serviram para promover o filme, o que significa que eles podem estar sutilmente colocando
mostrando coisas que de alguma forma se conectam ao final de One Piece. Lembre-se que no filme Stampede, antes mesmo do lançamento do capítulo 967, que revelaria o nome da ilha final, já nos tinha sido revelado no Eternal Pose para Laugh Tale, então não seria surpreendente que houvesse algo importante para a história canônica de One Piece no filme Red. Além do filme, vamos nos basear na própria ilha de Drum para desenvolver essa teoria, afinal, ela é literalmente o reino dos tambores. Antes de prosseguirmos, vamos falar sobre a lenda do Joy Boy que existe no nosso mundo. Essa lenda do folclore caribenho fala sobre um espírito que personifica a necessidade humana de dançar, cantar e se alegrar. Ele é uma entidade que carrega um tambor por onde toca um ritmo irresistível, e qualquer um que ouça a música de Joy Boy é compelido a dançar e cantar junto até que tenha sacudido o manto negro do desespero dos ombros. Além disso, essa entidade inspira festivais em países mais frios, que pode ser uma dica para o reino de Drum que vamos abordar mais à frente. Aqui, vamos discutir a forma como o final de One Piece se relaciona ao sonho final de Chopper, protagonista do arco de Drum, que deseja fazer um remédio que cure todas as doenças, e como o episódio 1029 se relaciona com tudo isso. Nesse episódio, Brook afirma em relação à música da Uta. É uma melodia incrível que faz seu coração bater descontroladamente antes que você perceba. E a Robin complementa: essa música pode animá-lo mesmo quando você está prestes a morrer de frio em uma montanha gelada. Ao que Chopper imediatamente responde que ela está o assustando. Relacionando isso com o sonho de Chopper, é exatamente o mesmo que o sonho de Hiruluki, o de curar os corações dos cidadãos do reino de Drum, um remédio para todos os fins. Na verdade, acho que isso foi uma dica do Oda, mencionar especificamente alguém morrendo em uma montanha nevada semelhante ao destino de Hiruluki. E Chopper sendo o único a responder imediatamente após as palavras de Robin, pode ter sido uma escolha do próprio diretor sugerindo algo. Perto do final do arco do reino de Drum, vemos as flores de cerejeira no topo das montanhas em forma de tambores, semelhantes à visão que o Dr. Hiruluki teve. Se é através do batimento cardíaco que alguém reage à música, isso seria bastante semelhante à forma Gear 5 de Luffy. Na verdade, seu batimento cardíaco revigora, e Luffy comenta sobre seus sons e batidas engraçadas. Não importa o quão derrotado, em má forma ou em outra condição que Luffy esteja, se seu coração bater com sons de uma maneira específica e ele ativar o Gear 5, ele estará revigorado e sorrindo, essencialmente com um humor muito melhor. Isso foi apelidado de Tambores da Libertação por Zunisha, que foi um aliado próximo a Joy Boy. Agora vamos vincular isso ao sonho de Chopper e ao reino de Drum, essencialmente semelhante ao sonho do Dr. Hiruluki. O reino de Drum é literalmente reino dos tambores, além de ter montanhas em forma de tambores gigantescos. Imagine se essas montanhas fossem usadas de fato como tambores, produzindo uma batida semelhante à forma Gear 5 de Luffy, mas capazes de impactar os corações de quem ouvir para revigorá-los e livrá-los de qualquer condição que possam estar sofrendo. Isso colocaria um sorriso em seus rostos e melhoraria seu humor. Essa bateria de tambores pode ser tocada por um gigante parecido com Horus, ou por qualquer outro meio que possa estar ligado ao próprio One Piece, como o dono do chapéu de palha gigante Mary Joyce. Essa ilha pode ter sido a ilha de origem do primeiro Joy Boy, e o Oda pode ter deixado isso implícito no final do arco de Drum, no capítulo 154. Nesse capítulo temos uma das páginas mais reveladoras de todo o mangá, e nem é exagero. Doutora Kureha diz que o desejo dos D continua firme, e logo após vemos um painel com a lua cheia e o mais impressionante. Pela primeira vez em toda a obra, vemos Luffy brincando na pose do Nika. E é claro, fazendo o Sop gargalhar com isso. Pode ser apenas uma coincidência, mas nós pensamos que foi na ilha de Drum que surgiu a lenda de Joy Boy, um gigante que usava chapéu de palha e tocava tambores. E através de sua música tirava as pessoas de seus sofrimentos. Imagine uma grande festa dada pelo gigante na ilha de Drum, com músicas e sob a luz da lua. De acordo com essa teoria, essa seria a cura de todas as doenças. E é isso que Chopper irá descobrir, como os sons podem afetar as pessoas biologicamente depois de estudar o Gear 5 de Luffy e a forma como seu coração bate. O reino de Drum é um país muito frio, e o Joy Boy da vida real é conhecido por inspirar festivais em países mais frios. O som ecoado por esses tambores pode atrair não apenas pessoas, mas animais e peixes de todo o mundo para a ilha, reunidos em um grande lugar para ouvir as batidas e serem curados de suas doenças. Todos os peixes sendo reunidos em um só lugar, isso daria origem ao All Blue sendo encontrado, levando ao sonho de Sanji sendo realizado também. De fato, quando os Chapéus de Palha encontrarem One Piece e a festa mundial for feita, provavelmente sinalizando o fim da história, todos eles terão alcançado seus sonhos. E como isso pode estar ligado ao One Piece, você pode perguntar? Imagine que o One Piece realmente é mesmo um salão de festa gigantesco, com bebida para uma multidão de pessoas, além dos muitos tesouros deixados por Joy Boy e Roger em Laugh Tale. Mas uma festa desse tamanho não poderia acontecer sem música. Nós acreditamos que Laugh Tale, além de guardar os tesouros e o grande salão dourado onde a festa vai acontecer, guarda também a partitura de uma música que, quando tocada nas montanhas do reino do tambor, terá aquele poder do remédio para todos os fins. Fazer as pessoas dançarem e cantarem até se livrarem de quaisquer doenças que possam estar sofrendo, semelhante
semelhante à ideia de batimentos cardíacos do Gear 5 também. Aliás, o Gear 5 é algo que o Oda sempre quis desenhar, como ele mencionou na entrevista mais recente com o autor do Detetive Conan, Aoyama, e acho que é fundamental para a ideia de One Piece e para o próprio tesouro. O Oda respondendo a um SBS também mencionou que cada chapéu de palha geralmente pensa, e incluiu a si mesmo também. Segundo ele, a sua mente pensa na paz mundial, e com certeza parte disso está sendo escrito a cada capítulo em sua obra até a conclusão final. Afinal, o Oda mencionou que ele sempre quis desenhar uma história em que seu final fosse o auge de qualquer série, a emoção em seu ponto mais alto, e fazer isso é realmente muito difícil. Como o final de uma série que durou mais de 25 anos poderia emocionar a todos os leitores? Normalmente, as histórias terminam com uma conclusão que muitas vezes conta o que acontece depois que o auge já aconteceu. Mas no caso de One Piece, acho que algo como remédio para todos os fins, o All Blue, a bateria e os sons da festa mundial fariam um final perfeito para uma obra perfeita. E pode alcançar o que o Oda queria com o final da série sendo o seu pico mais alto. Afinal, One Piece vai terminar em uma grande festa. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa teoria, não se esqueçam, deixem seu like e comentem aí embaixo o que vocês acharam. Lembrando que o link original das duas teorias que compilamos aqui está na descrição, mas é claro que aqui a gente adicionou muito mais informações e deu um toque do canal Supernovas. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal, e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E é isso, galera. Valeu!